Oi, tudo bem aí? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porque Eu Devo, e hoje trazendo um vídeo um pouquinho diferente, com um caráter informativo. Após a vinheta, eu quero explicar para você as diferenças entre uma graphic novel, um quadrinho, uma história em quadrinho, e os mangás. Então, fica aí e até já. Vamos começar pelo mais comum aqui na nossa região, no Ocidente, a história em quadrinho. Trouxe dois exemplos aqui de história em quadrinho. A primeira que eu tive contato, se eu não me engano, foi essas da Disney, muito coloridas e com histórias, pequenas historinhas, por exemplo, como sketches, tem uma historinha do Zé Carioca, do Mickey, da Minnie, mas elas não têm muitas, são como pequenos contozinhos, A história em quadrinho, ela basicamente nasceu das tirinhas de jornais, e muitos quadrinhos famosos hoje vieram de tirinhas, E foram crescendo e se tornaram quadrinhos com encadernados e etc. Mas tem esse exemplo aqui que eu disse, da Disney, que são várias histórias dentro de um mesmo encadernado, vários personagens, várias cores e estilos de escrita. E um exemplo um pouco mais nerd, Superman. Aqui você pode ver, tem um número, os quadrinhos saem diferente, assim, essa versão Disney Big até sai periodicamente, mas a história não tem uma continuação, não tem um andamento. Claro que essa aqui é um quadrinho muito velho, já deve ter, de junho de 2011, tem muito tempo. A história já sofreu reboot, Nova 52 e etc. Mas as histórias de super-heróis, por exemplo, Marvel, DC, que se enquadram em histórias em quadrinhos, são semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, etc. Várias formas de lançamento, mas seguem um padrão de lançamento. Você encontra em bancas, ele tem um valor mais acessível, hoje entre aspas, E são histórias mais coloridas, tem páginas maiores, esse formato do quadrinho de super-herói, com essas folhas retangulares, é bem comum. Design mais, vamos dizer assim, mais longo. E aqui no caso do Superman, são histórias só do Superman, segue uma continuidade, tem coletâneas, tem quadrinhos que saem com 3 ou 4 personagens diferentes. E depois de um certo tempo, uma história em quadrinho pode vir a virar um arco que vira um encadernado. Por exemplo, ano 1 do Batman. As histórias saíram nos anos 80, se eu não me engano, posso estar errado. Se eu estiver errado, a data correta do lançamento vai aparecer aí no vídeo. E ela saiu assim, com número, saiu uma por mês, uma a cada 6 meses, não importa. Mas depois de um tempo, o arco fechado, a DC monta um encadernado. Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Ano 1, Batman Ego. Em alguns casos, o encadernado é feito do zero. É uma história pensada para aquilo. Mas a maioria das vezes é uma história que saiu no meio dos lançamentos periódicos e se tornou muito grande e teve a oportunidade de virar um encadernado. Mas ainda assim é uma história em quadrinho.
Então aqui no caso, história em quadrinho é o quê? É uma história mais colorido, mais voltado aqui para o ocidente. Nos Estados Unidos são os comics, né? As histórias em quadrinho de super-heróis e mesmo da Disney. E são esses exemplos que a gente conhece da cultura pop, da cultura nerd. Graphic Novel. O exemplo mais clássico, o maior exemplo, o maior exponente de graphic novels que existe, eu acho que eu posso dizer isso, é Maus. Eu já fiz um vídeo falando desse, eu chamo de quadrinho, né? De forma coloquial, despretensiosa, mas é uma graphic novel. Maus e Persepolis e... que outros exemplos eu posso dar? Tem Berlim, tem alguns graphic novels nesse estilo. O que é uma graphic novel? É um romance gráfico, né? É quase que a tradução livre, assim. É uma história maior, é uma história fechada, geralmente. A graphic novel é um trabalho de maior qualidade. Por exemplo, aqui ó, é um encadernado, já saía. No caso de Maus, não saiu assim, saiu periodicamente. E depois virou isso aqui. Mas, no geral, é um livro que escreveram desenhado, vamos dizer assim. Por exemplo, Persepolis. Foi a forma da autora mostrar aos amigos, né, como foi a vida dela desde criança, o regime iraniano, como aquilo afetou a vida dela. Em Maus, é o Art Spiegelman contando os momentos da entrevista com o pai, o que o pai passou nos campos de concentração. E geralmente são histórias mais complexas, histórias mais profundas, uma história com começo, meio e fim. E a forma mais simples de explicar é isso mesmo, é um romance, é uma história que daria um bom livro, mas foi escolhida a forma de transmitir essa mensagem com o texto e os desenhos. Também existe o caso de uma quadrinização, não sei se essa palavra existe, de livros. Deixa eu ver um exemplo. Game of Thrones, o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, foi transformado em quadrinho, mas aí não é propriamente um quadrinho, geralmente leva o nome de graphic novel. Tem muitos outros livros que são transformados em quadrinhos, se eu não me engano, o Conto da Aia. Que outros exemplos eu posso dar? Duna, que saiu recentemente o filme, foi transformado em graphic novel também, que é o quê? É um livro transformado em quadrinho. Às vezes leva esse formato mais clássico do quadrinho, às vezes leva esse formato, no caso aqui, né, do quadrinho tirinhas, né, quadros pequenos. Às vezes leva esse formato de comics, que são quadros maiores, o desenho é contínuo em alguns casos. Aqui, por exemplo, não tem bem quadrinhos. O personagem está solto, sabe? É uma forma de construção diferente. Muitas graphic novels são assim. Algumas são coloridas, né? Mas Maus, por exemplo, opta pelo preto e branco. Mas é isso. Isso é uma graphic novel. É uma história que está no nível de um livro, mas que a opção foi transformar em quadrinho, visualmente nessa forma de contar a história.
E aí entramos na terceira parte desse vídeo, que é sobre os mangás. Eu trouxe aqui o exemplo que eu acho que a maioria das pessoas vai conhecer. Eu tenho muitos mangás, né? Menos do que eu gostaria, mas esse é o exemplo mais conhecido aqui na nossa realidade, que é Naruto. Eu não tenho a coleção completa, infelizmente, mas esse é um dos exemplos, um dos mangás de Naruto. E primeira e talvez a maior diferença entre... Aqui eu posso juntar graphic novel e quadrinhos versus mangá. É a forma de leitura. Como é feita essa forma de leitura? Aqui eu estou mostrando para vocês como se lê um quadrinho, um livro, uma revista, qualquer coisa ocidental. É da direita para a esquerda, né? Você abre assim. O mangá você começa aqui, da esquerda para a direita. Inclusive, a leitura em si também muda de ordem. Deixa eu ver uma página cheia de diálogos aqui para eu dar o exemplo. Vamos lá, ó. Numa história em quadrinho ocidental, você leria daqui para cá e descendo nesse sentido, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Às vezes você lê um quadrinho aqui inteiro e passa, mas enfim, vocês entendem, da direita para a esquerda. No mangá, você vai ler da esquerda para a direita. Naturalmente você vai pegar o jeito. Se você nunca leu um mangá e tiver interesse em ler, naturalmente você vai acabar pegando o jeito na insistência. Mas no primeiro momento é meio complicado. Você vai notar que você está lendo errado porque as coisas vão começar a não fazer sentido. Deixa eu ver se aqui chega nesse ponto, né? Aqui não está muito claro nos diálogos, mas... Por exemplo, o personagem vai estar explicando alguma coisa e ele vai explicar na ordem contrária, ou ele vai contar o fim da história e depois o começo. Você vai perceber que você está lendo errado, porque as coisas vão começar a ficar sem sentido. Mas, visualmente, se você não conhece, principalmente uma criança, por exemplo, que não sabe ler, ela não vai entender, ela pode ler o mangá dos dois lados, talvez não faça tanta diferença. Mas quando você pega e lê, vai havendo uma estranheza na história, né? E os mangás aqui no Brasil, eu não lembro de ter visto alguns sem. Eu acho que eu tenho alguns que não tem isso, mas agora eu não lembro qual deles para mostrar. Mas a maioria, principalmente esses menores, assim, de até 200 páginas, que são de coleções grandes como One Piece, Naruto, Vagabond, sei lá, Fairy Tail, mangás periódicos, mangás de coleções muito grandes que ainda estão saindo, né? Essas edições em papel jornal, tem isso também que eu preciso falar pra vocês, a edição em papel jornal, né? Mas enfim, aqui, continuando na ordem. Aqui eles vêm com essa página. Quando você abre no modo ocidental, ele te diz que você está abrindo o mangá do lado errado, que é bem interessante. Aqui no caso tá só o Naruto com aquela cara dele zoada, mas a maioria dos mangás vem escrito cuidado, você está começando a ler seu mangá pelo lado errado. Outra coisa dos mangás,
geralmente são preto e branco. A maioria é preto e branco. Existem mangás coloridos, mas são versões especiais e é mais difícil mesmo. O mangá mensal, né, ou semanal, no caso da Shonen Jump lá no Japão, sai preto e branco. Em alguns deles vão ter 2 ou 3 páginas coloridas no começo, mas depois, ou talvez no meio, no fim, não é um padrão, mas geralmente eles vão ser em preto e branco. Aqui no Brasil, pelo menos, eu imagino que no Japão é esse papel jornal, é um papel mais frágil, que é o que mais diferencia eles da graphic novel, né? Que a graphic novel é uma qualidade física também muito grande, vai ter capa dura, o papel vai ser mais grosso, uma gramatura melhor, né? Um aspecto melhor, o toque do papel também é melhor. Isso já aproxima o mangá mais da qualidade do comics, né? Que é um papel mais grosseiro. O semanal, eu digo, você vai encontrar encadernados com um papel muito bom. Outra coisa sobre o mangá, que isso eu vou guardar para um outro vídeo, mas eu não posso deixar de falar, é que os comics, as histórias em quadrinho Disney, por exemplo, não vai ter assim uma grande variedade de... A palavra não é bem essa, mas a gente conhece como gêneros para todas as idades. Já o mangá, e isso também é exportado pro anime, tem uma grande variedade de gêneros. Por exemplo, Naruto é shonen. Shonen é o que? A palavra significa jovem garoto, ou menino. Seria isso, garoto. Vai ter o shoujo, que é garota. Vai ter o seinen, que é jovem adulto. E isso indica o quê? E tem denominações que eu não sei todas, obviamente, mas se você se interessar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Lógico que eu não vou ter exemplos físicos de todos os gêneros, mas espero trazer um exemplo de cada gênero, né? Pelo menos o nome de um exemplo de um anime ou de um mangá de cada gênero. Mas o que a gente mais conhece aqui no Brasil é o shonen. Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball. São animes que as pessoas são jovens lutando, gritando, poderes, tem essas características. Não é só isso, eu estou generalizando muito, mas esses são os exemplos que a gente mais lembra. Cavaleiros do Zodíaco, você vai lembrar de vários. Tem o anime shoujo, seria um anime mais voltado para menina, mas não é exatamente só isso. Vocês têm que entender o seguinte, que o gênero ou a faixa etária que o mangá é direcionado não exclui ele de ser assistido ou consumido por outras pessoas. Se torna mais uma forma de o que você vai encontrar nisso do que você pode ler isso. O shoujo é um Sakura Card Captor, Sailor Moon, são histórias mais... Até existe o poder e a luta e a batalha, mas são mais... Eu não sei como definir. Mais femininos, mais bonitinhos, com bichinhos e com roupas delicadas, e não sei definir mais de uma forma, mas seria isso, tipo um anime mais... Alguns se assemelham bastante aos shounen, mas vão ter personagens femininas, vai se passar numa escola, vai ter talvez uma paquera, esse tipo de coisa.
E aí o seinen, que também é meio conhecido aqui no Brasil, que vai ter um Berserk, Death Note, se eu não me engano, é seinen também, que são histórias mais adultas. Eu assisti um anime que chama Monster, que é um médico perseguindo um psicopata. São temas mais realistas, talvez. Que dariam filmes de suspense. Vai ter uma história mais pesada, um mundo mais cruel, talvez. E outro exemplo, tem o Kodomo, que é anime infantil, que os maiores exemplos que a gente tem no Brasil são, por exemplo, Pokémon e Digimon, esse tipo de anime é Kodomo. E vai ter o anime de mecha, que aí já meio que sai da... Eu imagino que exista tipo o Shounen Mecha, né? Mas é uma forma de explicar pra vocês. Vai ter um anime de esporte. Então, assim, tem pra todos os gostos, anime e mangá, eu digo, né? Tem pra todos os gostos, todas as faixas etárias. Tem o mangá que o idoso vai ler, tem o mangá que a criança vai ler. Isso no Japão é visto de outra forma. Aqui no Brasil, no Ocidente, o quadrinho ainda carrega um estigma, apesar de hoje em dia ser muito mais tranquilo. O peso de ser nerd não é mais tão grande, né? Mas é isso, eu acho que eu falei bastante. Se você gostou, eu vou fazer um vídeo sobre os gêneros dos mangás, vou buscar saber mais sobre as diferenças dos quadrinhos, diferenças entre graphic novels, se existe. Mas eu acho que o que vai render mais é um vídeo sobre essas diferenças do mangá, que é pouco conhecido aqui no Brasil. E é isso, hoje é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se ainda não segue o canal, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo com quem gosta de história em quadrinho, com quem gosta de graphic novel, mangá, com quem não leu nada disso ainda e planeja ler. Uma coisa que eu preciso dizer é que o quadrinho foi minha forma de chegar à leitura, chegar aos livros mesmo, ao interesse. As primeiras coisas que eu li na minha vida foram quadrinhos. Asterix e Obelix, né? Quadrinho do Batman, eu comprava na banquinha, quadrinho do Mickey. Sempre... aí eu conheci o primeiro mangá, que eu acho que eu tenho até hoje, é um mangá do Dragon Ball, não entendia direito, não sabia que precisava comprar 300, né? Comprei um número aleatório e nunca terminou a história. Mas foram minhas primeiras formas de acesso e de interesse pela leitura. Então, sei lá, se você conhece alguma criança e ela não gosta de ler e você quer que ela leia, experimente apresentar um quadrinho. É uma forma mais lúdica e mais leve de leitura. E depois dessa dica, eu tenho que dizer tchau. Como eu já disse, curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!